tira a possibilidade, a grande maioria da população, de poder consumir, né? Então, é aquela coisa, o dia inteiro me vendem essa ideia de que eu não sou ninguém se eu não consumir. E, ao mesmo tempo, não me dão a oportunidade de consumir porque eu não tenho os recursos para consumir, porque o emprego não é bom, porque eu não consigo estudar, porque eu não consigo emprego, porque estou trabalhando né, pagando um salário que não é digno. Então, quer dizer, se perde toda essa compreensão do romance disso. E se vê o indivíduo como aquele que é culpado, né? O problema está no indivíduo que não fez a escolha certa de consumir o que deveria consumir. Ou seja, que não ficou no lugar dele, digamos assim, né? Então, é uma perspectiva muito problemática disso. É uma perspectiva bastante classista, ao meu ver, né? E que coloca todo o problema do consumo em cima das costas que reproduz a ideia neoliberal de que você é responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, né? E, obviamente, a gente sabe que todo mundo tem que se esforçar de alguma maneira, né? Tem que aproveitar as oportunidades, mas é preciso que as oportunidades existam para começar, né? Você tem um trabalhador que já não recebe muito e que é substituído por uma máquina, né? Então, quer dizer, onde está a oportunidade desse trabalhador de crescer, né? Por mais que ele se esforce. E aí o outro livro é O Brasil é Bom, que é uma coletânea de contos, na verdade, do André Santana. E como título, esse título é um título extremamente irônico, porque todos os contos demonstram como o Brasil é ruim. Então fala de uma série de coisas, né? Sobre a mentalidade brasileira, sobre a sociedade brasileira, sobre o preconceito, de raça, de classe. E o consumo, então, aparece também como essa maneira, né, distópica de que é o que está destruindo o país, é o que vai continuar destruindo o país. Nós não temos nenhuma saída, né? Então, em menos termos, em termos menos classistas do que o Fernando Bonassi, mas ainda assim, sempre que o consumo negativo aparece, não sempre, mas a maioria das vezes que o consumo negativo aparece é o consumo da classe trabalhadora. Mas tem alguns contos em que o consumo da classe média e da classe alta também é problematizado, né? No capítulo 2, eu trabalho com o livro dos Mandarinhos, do Ricardo Lízia, de 2009, e o livro Reprodução, do Bernardo Carvalho, de 2013. E esses dois livros, o livro, eu sempre que me perguntam, né, livros que você recomenda para ler, eu digo, por prazer, não leia esses dois livros, porque são deprimentes e super difíceis. Mas, por interesse acadêmico, sim, vale muito a pena. Há muito que se aprender com os dois. E o livro dos Mandarinhos é um calhamaço em que se conta a história desse empresário que é obcecado com a ideia de crescer e de se tornar o maior da empresa, o top dos tops. E ele inventa toda uma história que a gente não sabe se é verdade ou se não é, de que ele vai para a China, que ele está envolvido com um projeto China, que ele seria mandado pela empresa para representar a empresa nesse projeto. E aí toda a narrativa vai se construindo nessa perspectiva muito nebulosa, em que a gente não sabe o que é realidade e o que não é, e ele entra, né, em parafuso total, porque quer ser o mais produtivo. Ele tem todo esse discurso neoliberal de superprodutividade, de que você tem que da questão de pensamento positivo, que se você pensar positivo, você vai conseguir alcançar tudo que você desejar. Que, de novo, nada de pensar positivo não é uma coisa problemática em si. Pensar positivo é bom para a nossa saúde mental, né? Mas daí, usar esse discurso como um apagamento das dificuldades que as pessoas têm para poder... Né? Como é que você vira para uma criança como a minha mãe, por exemplo, que passou fome e que comia manga dos pés de manga de Vaza Alegre e não sabia o que ia ter no jantar? Como é que você vira para essa criança e diz assim, pense positivo, que vai dar tudo certo, né? É importante pensar positivo para poder sair disso, mas pensar positivo vai dizer que simplesmente ela precisa pensar positivo, é ignorar toda uma realidade que a trouxe até ali, né? Então, o livro dos Mandarinhos, ele trabalha muito essa ideia do pensamento neoliberal, né? Da perspectiva neoliberal, do sujeito neoliberal, e faz uma crítica a isso, né? E, no caso do livro Reprodução, do Bernardo Carvalho, é um livro bastante interessante, porque é um outro sujeito que vive muito dentro de si,
mas que é influenciado pelas... Na época não tinha mídias sociais, não tinha essa coisa de Instagram, não era tão grande assim, né, na época. Mas ele fala muito dos blogs, e que ele aprende tudo nos blogs, e ele se acha esperto, ele se acha especialista em tudo, por conta das coisas que ele aprende nos blogs. E, na verdade, é muito longe disso, né? Ele acaba ficando no superficial, super preconceituoso, reproduzindo muitas ideias problemáticas, e ele não consegue sair disso, né? O consumo dele é sempre desse tipo de notícias, ou ele cita muito, ele é o narrador da história também, ele cita muito informações desconectas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, então ele acha que sabe tudo, mas ele só tem uma visão superficial e muitas vezes preconceituosa da realidade, né? E no caso desses dois livros, é diferente, não é tanto quanto não é tão distópico quanto os livros do capítulo 1, porque você tem uma possibilidade dentro das narrativas que é a arte e a literatura. Tanto no livro dos mandarins quanto no Reprodução, existe tem um personagem que é muito secundário, que aparece muito pouco, mas os dois são escritores. E são os únicos personagens das tramas que realmente parecem entender o que está acontecendo. Só que eles também não são bem-sucedidos. Então você não tem essa realização total de uma transcendência dos males que o consumo traz, né? E aí no capítulo 3 eu trabalho com 3 narrativas da Ana Paula Maia, que é O Trabalho Sujo dos Outros, 2009, Carvão Animal, de 2011 e De Gases e Homens, de 2013. E essas 3 narrativas são super interessantes, eu adoro esses livros da Ana Paula Maia, porque eles trazem a perspectiva do não consumo, que é a perspectiva daqueles que são, todos os personagens são personagens que fazem o trabalho sujo que a sociedade não enxerga, mas que é extremamente importante para que a sociedade possa existir. No caso do trabalho sujo dos outros, são coletores de lixo. No caso do Carvão Animal, são abatedores como é que a gente chama? Não é açougue, açougue, né? Não, é de um matador, isso. Não, perdão, de Gases e Homens, é de um matador, e Carvão Animal são trabalhadores de um crematório. E no caso do trabalho sujo dos outros, são quando os coletores de lixo param de coletar o lixo, a cidade é engolfada por toda a produção, por todo o consumo que é descartado. Então, é como se a gente consome, joga no lixo e a gente não tem ideia de para onde vai isso, né? Está no lixo, está fora. Está fora da nossa vida, a gente não tem que se preocupar. Mas esse lixo ele volta de uma maneira muito violenta para as pessoas, como que para dizer, olha, o seu consumo tem consequências, ele está aqui. E junto com esse lixo, os trabalhadores que são responsáveis por coletar o lixo mostram a cara deles também, né? E tem uma cena de confronto entre um dos coletores de lixo e uma senhora no carro, um carro chique, com ar-condicionado e tudo mais, em que ele a confronta, né? Então, assim, ela pega exatamente esses personagens, né, de profissões que a gente não dá valor, que a sociedade não dá valor, mas sem as quais a sociedade não conseguiria funcionar. E trabalha tanto a precariedade do cotidiano dessas pessoas enquanto não consumidores, porque elas estão ali só consumindo o que elas conseguem realmente para sobreviver, como o excesso de consumo da nossa parte, da parte daqueles que sim consomem, e consomem talvez excessivamente. E no caso de Gases e Homens, trabalha com a questão do consumo de carne, né? E De Gases e Homens é um romance interessante porque ele termina com o gado fazendo uma espécie de revolução, e se revoltando e se jogando da beira de um precipício. Todo o rebanho se junta, sai
do matadouro e vai em direção ao precipício e se joga, né? E tem muitas referências bíblicas, enfim, pela novela, pelo romance, né? Então, essas 3 narrativas, elas dão um passo a mais, a meu ver, em relação a essa perspectiva sobre o consumo, né? Sobre as possibilidades de consumir no capitalismo, no sentido de que elas trazem uma outra perspectiva, que não é só da classe média, e elas também trabalham na questão do impacto do nosso consumo sobre o meio ambiente, né? O planeta, e também nos dão a possibilidade, ainda que utópica, de transcender esse estado, né? Em todas as narrativas existe essa possibilidade utópica de transcendência. Embora elas se realizem em termos de, como no caso de Gatos e Homens, em termos sobrenaturais quase, existe essa possibilidade de transcendência, né? De contemplar isso. E aí o último capítulo, que é o capítulo 4, traz penúltimo capítulo, desculpem. A Maçã Envenenada, do Michel Laube, de 2013, e Mãos de Cavalo, do Daniel Galera, de 2006. E esses 2 livros é onde eu trato também da questão do trauma, porque são 2 personagens que sofreram traumas por causa de acontecimentos nas vidas deles, de mortes de pessoas. E o Maçã Envenenada é muito interessante porque ele é contado a partir da perspectiva de um rapaz que gostava muito de grunge e era fã do Kurt Cobain, do Nirvana. E então mas ele é um garoto de classe média que escuta grunge, que escuta o Nirvana, e que quer montar uma banda e escreve as próprias letras, e depois ele já conta isso já mais velho, aos 40 e poucos anos, né? Enquanto fala sobre a juventude dele, comenta que ele achava que tinha essa coisa de revolução, que eram letras mas na verdade estavam só repetindo tudo que o Nirvana já tinha feito em termos de música, não tinha nada de revolucionário, não tinha nada de novo. E ele passa pelo trauma de perder a namorada, e ele, não vou contar os detalhes, mas ele acaba se sentindo culpado pela maneira como acontece. E boa parte do romance se dá em um diálogo entre ele e a namorada já falecida. Ele imagina, né? E esse fantasma que o perturba. E ele passa por esses momentos em que ele oscila, esses momentos em que ele consome a música grunge de uma maneira completamente alienada, e esses momentos em que ele tem momentos de reflexão e de lucidez e de autocrítica, né? E é interessante, por que o grunge é interessante em particular aqui? Porque o grunge foi muito criticado exatamente porque o Kurt Cobain foi muito criticado por ter se entregado como é que a gente diz, ao sistema, porque fazia músicas que faziam muito sucesso e tudo mais, né? Que ia contra a ideia do punk, do grunge, né? Que era exatamente contra o capitalismo e contra o consumo, né? E aí, então, a segunda narrativa, que é Mãos de Cavalo, é sobre um outro jovem, que dessa vez acompanha desde que ele é criança, e ele, tudo que ele vê, ele conta a narrativa a partir da perspectiva do garoto que gosta de filmes de ação e de histórias em quadrinhos, de HQs, de super-heróis. Né? Então, tudo para ele ele se vê numa cena em que está sendo filmada e ele é o herói de Mad Max, não sei das quantas. Então, ele tem toda essa ilusão de que ele realmente, ele está dentro de um filme. Mas, ao mesmo tempo, ele tem momentos em que é exatamente essa mesma câmera que ele imagina na cabeça dele, mostrando ele sendo esse super-herói, é essa mesma câmera que mostra também as falhas dele e a humanidade dele, como ele de super-herói não tem absolutamente nada. E é nesses momentos em que ele percebe que o que ele está consumindo nessas histórias, que a ideia de um super-herói tem uma tem uma representação de masculinidade problemática, né? Que ele não é super-herói coisa nenhuma, que a realidade não é tão simples assim, etc, etc. Então você tem esses momentos de oscilação entre consciência, né, e alienação através do
consumo da própria cultura de consumo, né? Do consumo da própria cultura de massa. Ou seja, não se dá fora dela, não é uma coisa transcendente, não é uma coisa impossível, é uma coisa possível, mas que acontece a partir do próprio consumo. E aí o capítulo 5, que é baseado no Guia Afetivo da Periferia, do Marcos Vinícius Faustini, de 2009, que o Marcos Vinícius Faustini é da periferia, é um autor da periferia, e ele fala do consumo de uma maneira completamente diferente. Ele conta as histórias, é uma espécie de livro meio memorialista, em que ele fala sobre as memórias de, por exemplo, ir no supermercado com os pais, com pouco dinheiro para comprar pouca coisa, para fazer as compras da semana, e ser presenteado com bom comportamento com um chiclete, coisas assim, né? Ou das vezes em que ele visitava o avô e o avô o levava para a feira, acho que na Maré, e ele comprava carne assada e coisas desse tipo. Ou da mochila que ele levava para o trabalho e que ele colocava versos de autores franceses, como uma maneira de exibir e educar as outras pessoas ao redor dele. Então, assim, tem vários momentos afetivos, como o próprio título diz, em que o consumo é completamente redimensionado, né? Ele fala, por exemplo, na alegria das pessoas em pagar, em conseguir comprar um objeto, por exemplo, um violão, pagando em milhares de prestações, né? Então, existe a própria narrativa é uma narrativa lenta, é uma narrativa que se apoia na memória e que traz uma maneira de se relacionar com as coisas que a gente consome muito diferente, que é aquela que vem através do esforço, sem romantizar a pobreza, mas que é também possível, que traz essa coisa da coletividade, de consumir junto, de consumir menos, de consumir, da alegria de consumir, né? E não esse ritmo frenético que a gente vê nas outras narrativas. Então, é uma perspectiva completamente diferente. E é essa narrativa que eu acho que está inclusa, entre outras também, que tem na literatura brasileira contemporânea, que é a da esperança, né? De que é possível a gente consumir de outras formas, né? Que o prazer do consumo pode ser atingido através do consumo junto, do consumo devagar, do consumo consciente, né? E do consumo possível também, né? Como eu falei, sem romantizar a pobreza. É preciso também que todos tenhamos o direito de consumir comida, de consumir uma casa que seja minimamente confortável, né? De consumir a partir de uma perspectiva que não seja essa da subjetividade neoliberal, que é assim, se você não consumir marca tal desse jeito, você não é ninguém. Isso não é um consumo saudável, não é desse consumo que o Marcos Vinícius Faustini está falando, né? Então, esses são os 5 capítulos, e aí a ideia, então, em termos de conclusões, olhando para tudo isso. Nossa, está super minúsculo, gente, desculpem. Então, quais seriam as ideias de futuro? Quais são as possibilidades de futuro do consumo, né? Para Bonassi Santana, seria controlar o consumo, né? Controlar o consumo, possivelmente só da classe trabalhadora. Para Lísias e Carvalho, seria extinguir a subjetividade neoliberal e acabar com a desinformação. Para Ana Paula Maia, significaria visibilizar segmentos da sociedade que a sustentam, atingir um nível de consumo sustentável e uma transformação radical, talvez utópica, né? Talvez que não seja possível. Para o Galera e o Laube, aproveitar as brechas do dia a dia, em que temos momentos de consciência e possibilidades de conscientização. E, finalmente, para Faustini, consumir menos, consumir coletivamente, de maneira significativa, já em certo sentido faz parte do cotidiano, se a gente olhar para o consumo da classe trabalhadora, em muitos sentidos, né? Precisamos fazê-lo sem romantizar a pobreza, e precisamos fazê-lo com igualdade social, ao mesmo tempo atentos e atentas aos perigos de certos tipos de consumo, como, por exemplo, para a saúde. Ele comenta que nos anos 80 era muito chique, por exemplo, comer coisas enlatadas, e que os pais, né, queriam muito comer coisas enlatadas porque era coisa de rico.
mas ele fala também do sobrepeso da mãe ao longo dos anos e da saúde dela. Ou seja, tem também esse consumo que não é bom, né? É um consumo que é vendido como ideal, de novo. O capitalismo dizendo que para você consumir, né, para você ser gente, você tem que consumir certas coisas, mas essas coisas não necessariamente são coisas boas para você. Pode passar. E é isso. Esse é o resumo do livro. Vocês podem... Eu muito feliz porque desde quando o livro foi aceito para publicação pela Purdue University Press, eles começaram um projeto com uma verba que eles conseguiram para fazer ele Open Access, de graça, né? Então o livro está disponível de graça. Vocês podem seguir esse link e podem baixar. E para compra, mas não comprem não. Baixem de graça que é melhor. Mas se quiserem comprar, está aí o link, mas aí é mais complicado também, porque vem dos Estados Unidos. Mas eu digo para todo mundo, gente, não compra de graça, baixa, é o melhor que tem. É para isso que a gente faz pesquisa na universidade pública, né? É para distribuir. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade. E aí, próximo, eu queria aproveitar. Eu vou agradecer, mas eu ainda tenho umas propagandas que eu quero fazer, certo? Mas eu queria agradecer a Purdue University Libraries pelo financiamento para poder disponibilizar o livro de graça através de PDF, e-book. E também ao Institute for Humanities Research and the School of International Letters and Cultures, que financiaram a finalização do livro através de uma pequena bolsa. A Unilab, a professora doutora Leia Menezes, minha querida Leia, pelo convite. E a todas e todos pela presença. E eu fico aberta a perguntas quando eu terminar de fazer minha propaganda e vender meu peixe. Próximo slide. Eu queria convidá-los e convidá-las a todos e todas. O professor Michael Granville, que por acaso é meu marido, que é também da Universidade Estadual do Arizona, está fazendo pesquisa aqui na Unilab e está recrutando, está montando um corpus de português brasileiro e africano falado no Brasil e está recrutando participantes que seriam tanto homens como mulheres dos seguintes países: Angola, Brasil, Guiné-Bissau, apenas mulheres, porque já conseguiu todos os homens de Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. E a ideia é gravar conversas de pessoas do mesmo país e com pessoas de outros países, além de gravação solo, falando outras línguas que não do português. No caso de falantes que falam mais de uma língua. Essa é uma pesquisa financiada pela Fulbright e que vai contribuir com muitos e muitos anos de pesquisa para muitos e muitos pesquisadores, muitas gerações futuras, de um português que tem muito pouca pesquisa sobre isso, né? Então, se vocês puderem contribuir, ele tem uma pequena oferta de um lanche também, que é o que a bolsa permite pagar, em troca do tempo. Então, eu agradeço em nome dele, se vocês puderem. E o contato dele é esse aí, que não sei se dá para vocês verem, mas é Michael, Michael.Gradoville, @asu.edu. Eu posso depois passar por escrito também para vocês. E, finalmente, eu queria fazer um convite. Na Universidade Estadual do Arizona, nós temos bolsas de estudo para doutorado, e a gente aceita alunos direto da graduação, que podem entrar no doutorado, certo? São estudos comparativos na área de linguística, literatura e cultura. Precisa falar pelo menos 2 línguas, quer dizer, fazer comparações em pelo menos 2 línguas, e obviamente precisa de conhecimento avançado de inglês, porque em troca de estudar, a bolsa paga tanto a mensalidade, porque as instituições americanas nenhuma é de graça. Não sei se vocês sabem disso, mas tem que pagar muito caro, então eles pagam, você não tem que pagar, tem que pagar só algumas taxas, poucas, e pagam também um salário para você, em troca de você ensinar. Então, por exemplo, nós temos programas de francês, de italiano, de português, de alemão, enfim, de várias línguas, e aí você se torna um assistente de professor nessa língua enquanto você está fazendo doutorado.
É com a School of International Letters and Cultures, eu não sei se dá, porque não está conectado à internet, eu acho. Eu vou mostrar, eu tenho um link aí, mas acho que não vai dar porque não está conectado, né? Mas vocês podem, quem quiser depois pode entrar em contato comigo, entrar em contato com a professora Leia, que ela passa para mim também. E a gente adoraria receber vocês lá. São bolsas muito competitivas, são poucas bolsas, mas seria um enorme prazer, tanto para ensinar português, como para ensinar francês ou qualquer outra língua que a gente ofereça lá e que vocês possam oferecer também, tá? E eu posso, com o maior prazer, orientar e ajudar com os materiais, enfim, o que eu puder fazer para ajudar, eu estou à disposição. Se alguém tiver interesse, também pode falar comigo aqui no final. É muito bom começar a se preparar no começo, quanto mais cedo melhor, mas não quer dizer que se você está terminando também que não teria a oportunidade. Então, só entrar em contato comigo que eu ajudo com o maior prazer. Assim, gostaria muito, muito mesmo de ver alunos da Unilab trabalhando com a gente lá, estudando com a gente. Acho que seria magnífico. E é isso, gente. Obrigada.